mel, para muitos, é água e açúcar. Só que você bem provou que é muito mais do que água e açúcar. Cada abelha faz o mel, cada vegetação nos oferece um mel. Diferente. Então a composição é muito variada. Eu me lembro sempre de uma veterinária integrativa que indica mel para cachorrinhos que não digerem bem comida. Por quê? Não é por causa do açúcar nem da água, é por causa das enzimas que a gente encontra dentro do mel. E independe do mel? Então, tem que ser mel bem manuseado. Porque, por exemplo, se for um mel pasteurizado, a pasteurização mata as enzimas que são proteínas. Elas se degradam. Então, não é esses meles, né? Que eu aprendi que você fala meles. Pode ser meles. Né? Não é esses que a gente encontra em supermercado. Provavelmente a maioria dos supermercados seja pasteurizado. Pasteurizado. Tem que ver na embalagem. Tem que ver se direitinho. Passou pelo processo de pasteurização. Sim. Tá. O mel. Mas e para quem é diabético? Então, tem muita publicação, não é pouca não. Tem muita publicação mostrando o benefício do mel para o diabético. Né? Por mais que seja, assim, um alimento rico em açúcar, ele é um alimento que possui enzimas digestivas, tem minerais, tem compostos fenólicos com capacidade antioxidante. Então, vários artigos citam o benefício para um diabético. Claro que o diabético vai ter que fazer redução de carboidrato. Geral, claro, que ele deveria fazer. Ele deveria fazer. Para se beneficiar de, por exemplo, adoçar seu café com um pouquinho de mel. Se botar no café vai perder, porque o café é quente, né? A gente vai evitar. Perfeito. Então, só para bebidas frias. Bebidas frias ou receitas frias. Tá. Se quiser, por prazer, tudo bem. Né, pode fazer, mas sabendo que vão perder as enzimas, os efeitos enzimáticos. Sim. Não sabia esse negócio do cachorrinho. Muito interessante, né? Não sabia. A dosagem, né? Para digestão. Para digestão. Então, um pouquinho antes. E cachorrinho tem muito problema digestivo, muito. Né? Nossa, lá em casa, a Ravena, a gente tentou alimentação natural há muito tempo. O mel também não ajudou para ela, não. Nada. Eles têm umas coisas assim, não sei se é o cruzamento de mesmo familiares, eles têm uns negocinhos esquisitinhos, que fica crônico, né? Tá, depois do mel, então a gente falou do própolis, do veneno, do mel. A gente tem o pólen das abelhas, é a fonte proteica das meninas. Elas coletam o pólen floral, que são os gametas masculinos das flores, transportam em suas tíbias modificadas, que são as corbículas, e levam para a colmeia. Você deve ter visto lá as abelhinhas com as bolinhas atrás. Cheias. Chegou, viu, né? Cheias. Então, ali é o pólen. Ali é o pólen. É bonitinho, cada hora de uma corzinha, né? Exatamente. E é forte o pólen. Então, varia de acordo com a espécie de abelha e a vegetação. Tem pólen que é insuportável. Tem pólen que já é gostoso. Meio amargo. Tem uns que são amargos, tem outros que são adocicados. Sim. Varia muito também. Então, a gente tem o pólen. O pólen é muito usado para quê? Fonte proteica que tem estudos interessantes mostrando benefício para prostatite e para hiperplasia prostática benigna. Masculina? Sim, faz sentido, né? Faz sentido. Tá. E ele é rico em zinco? Alguns pólen, então assim, a composição deles é interessante. Ele pode chegar até 70% de proteína, mas pode ter 5% de proteína. E a composição de minerais também é absurdamente variada. Porque zinco faz muito bem. Sim, na maioria tem, né? Mas a concentração de zinco, cobre, muito variada. Mas a parte proteica é que está envolvida na melhoria da prostatite, hiperplasia talvez o conjunto, porque ali eu falo que ali é um real polivitamínico. Tem de A a Z ali no pólen. Mas mais proteína. Mas mais, é um polivitamínico proteico. Correto. Basicamente proteico. Sim. Tá. A geleia real. Geleia real. Esse aí todo mundo gosta, né? Não, o pessoal fala muito, né? Sim. Geleia real, essa é do mundo das abelhas com ferrão. Abelha sem ferrão não faz geleia real. Faz geleia real. Geleia real é um produto 100% animal, feito por glândulas especiais de abelhas jovens. E essa geleia real é o alimento de todas as abelhas no período larval vão consumir geleia real, porém a rainha vai ficar a vida inteira consumindo só geleia real. Só ela tem só esse privilégio. Só por ela. Isso que é real. Por isso que é real. E o interessante, quando a gente vai estudar epigenética, é interessante comentar que a abelha operária e a rainha, elas têm a mesma genética. O apicultor ele pode pegar o ovo da operária e estimular o enxame a fazer uma rainha desse ovo. Isso é possível. Então por que a operária vive 45 dias e a rainha vive até 6 anos? Pela alimentação. Uma das explicações, talvez a principal, é a geleia real. Então claro é epigenético. É epigenético. Não é? Sim. Claro que tem características além da geleia real, como
ela não é muito fiel à rainha, né? Porque ela voa, é casada com cerca de 16 zangões, e ela fica só em casa. 16 zangões permanentes ou ela vai trocando de estação por estação? Ela é um voo só. É um voo só e o zangão morre depois, né? É dito que a abelha rainha mata, mas ela não mata ninguém. Ele tem uma ejaculação tão forte que ele morre ali na copulação. Então ele insere seu material genético, morre e vão vindo. Cerca de 10 a 20 zangões copulam com ela. Que vão morrer. Vão morrer. Todos. Vão morrer felizes. Kamikaze. Kamikaze. Tipo assim, a gente vai cumprir a missão e vamos morrer, mas vamos lá. Vai feliz, sim. Interessante isso, né? Aí ela volta pra comer e não sai da colmeia mais. Então é só um voo. É um voo real. É um voo real. É um voo... Como é que a gente pode falar? Não, é muito... É um voo promíscuo, assim, né? É um voo só, acabou. Aí pega ali de 15 a 17... Sim, sim. Primeira vez que eu vejo as mulheres terem esse privilégio, né? De ser poligamia. Poligamia. Até porque fica viúva, né? Tem que falar com ela pra confessar depois. Não, mas ao mesmo tempo ela fica viúva. Sim, né? Então ela fica viúva. Ela então... não tem DR depois, não discute a relação. Não tem DR. Traições. Não é possível, não é possível. Não é possível porque já se foi. Sim. Todos já se foram. Sim, todos se foram. Tá. E a geleia real, ela tá ligada a quê em termos de benefício de saúde? Tem estudos interessantes de geleia real. Eu até, uma das vezes que eu estive na Alemanha num congresso de apiterapia, teve uma equipe de cientistas japoneses que só estudam geleia real. Nossa. Interessante, os japoneses são os maiores consumidores de geleia real do mundo. Eles consomem muitas nossas, né? Muita própolis e muita também. Geleia real. Exatamente. Muita geleia real. E esses estudos? Neuroplasticidade. Tem bastante estudo mostrando neuroplasticidade. Saúde ovariana. Saúde testicular. E muitos estudos focam bastante o poder anti-aging da geleia real. Tá, essa coisa do aumento da longevidade. Aumento da longevidade. Com qualidade. Sim. Então a gente pode usar, tem cosméticos com geleia real. Então é um dos produtos, talvez um dos mais caros, né? E de difícil produção. É porque é pouco, né? É muito pouquinho. É muito pouquinho. É pouco na natureza mesmo. Sim. É porque você depende de uma... uma produção totalmente focada para geleia real. Totalmente. Sim. Que é bem diferente.